Abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 6. A palavra de Deus nesse trecho nos diz o seguinte: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, Vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, Cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Feche seus olhos, oremos. Pai querido, louvamos o seu nome nessa noite e clamamos em nome de Jesus, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que não somente entendamos a sua vontade, mas sejamos capazes, pelo seu poder, de praticar aquilo que te agrada. Fala ao coração do teu povo, pois o teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. É sempre desafiador pregar no texto de Apocalipse, por vários motivos, mas um deles é que nós estamos diante de alguns eventos que de certa forma já ocorreram, mas que ao mesmo tempo, naquela perspectiva da profecia bíblica, vão acontecer em alguma medida. Por isso, primeiro eu quero dizer para você, não é para brigar com irmãos de outras tradições que talvez tenham uma visão diferente. Há muitos irmãos sérios que têm visões sérias a respeito daquilo que a segunda vinda de Cristo estabelece para nós. O que é certo é que ele veio e assim como ele veio, vai voltar. O que é certo é que quando ele voltar, o mal vai acabar, o pecado vai acabar, os remidos estarão com ele por toda a eternidade, os ímpios estarão perdidos por toda a eternidade, e que nós somos chamados a abreviar o dia do Senhor pregando o Evangelho, dobrando os joelhos e aguardando com grande alegria e expectativa o seu retorno vitorioso.
Mas na perspectiva que eu olho o livro de Apocalipse, eu vejo o livro de Apocalipse como profecias paralelas que vão muitas vezes se repetindo, e o texto vai abrindo mais o leque para que entendamos as coisas que estão por vir e que vão acontecer. Os 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse já começam a falar daquilo que é o principal para este texto bíblico. Esses 3 capítulos apresentam o Senhor Jesus Cristo glorificado, aquele que conhece tudo, controla tudo, repreende quando necessário e, principalmente, ensina e cuida do seu povo, que é a igreja. Essa é a tônica do Apocalipse. Deus está, através de Jesus, no controle. A igreja não está largada, Ele está cuidando em todos os momentos dos remidos. Nós não estamos jogados à nossa própria sorte. Mesmo que isso possa parecer, Ele é o Senhor da igreja. Ele é aquele que anda no meio dela, e Ele vai falar isso principalmente quando nós vemos as 7 cartas que ele escreve ali para as igrejas de Apocalipse. Ele vê a igreja, ele conhece os problemas da igreja, ele não está alheio aos problemas da igreja, ele cuida, ele é zeloso por ela, a ponto de dizer: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tem gente que usa esse texto para falar de evangelismo. Esse texto não está falando de evangelismo. Esse texto Jesus está dizendo: eu estou fora dessa igreja. Essa igreja tem tudo menos a minha presença aí. Eu ouço a minha voz, porque se é igreja de fato, eu tenho que estar nessa igreja. Senão ela deixa de ser igreja. Os capítulos 4 e 5, Jesus é o Cordeiro, mais uma vez, glorificado em todo o universo. E ele tem o livro da história de todo o universo em suas mãos. Ele está no controle de todas as coisas. E agora o capítulo 6, que tem o seu desfecho mais para frente, capítulo 7 e 8, fala desse mesmo Cordeiro, desse mesmo Senhor, daquele que tem poder para fazer todas as coisas, e na minha perspectiva, ele trata daquilo que já vem acontecendo desde a ascensão de Cristo, num milênio que já está sendo cumprido, que na Bíblia quer dizer, 1000 anos quer dizer um espaço longo de tempo até a volta definitiva do Senhor, e nesse intervalo de tempo, algumas coisas acontecem constantemente, mas nos tempos que antecederem a volta de Cristo se aprofundarão, agravarão, e por isso nós temos que estar profundamente atentos a essa realidade. São os relatos do Senhor que controla a história da igreja, a história do seu povo, a nossa história. Fala sobre tudo aquilo que deve acontecer, como aconteceu no passado, para que a igreja então veja no final a sua vitória. O livro de Apocalipse, portanto, ele não pode... Tem gente que olha para o Apocalipse, eu sei que teve gente que eu já abri aqui, ai meu Deus, o que vai vir? Já fica com medo. Não. O livro de Apocalipse é chamado por muitos comentaristas, estudiosos, teólogos, como o livro de Salmo do Novo Testamento. Você vai ver que tem muito cântico. O povo de Deus adora o Senhor. O povo de Deus tem a constatação da vitória absoluta do nosso Deus. É um salmo de vitória, um cântico de louvor dos remidos que já reinam com o Cordeiro e reinarão absolutos com Ele para todo sempre. Aquele que sofreu, venceu, reinará para sempre e nos terá ao seu lado por toda a eternidade. Essa é a tônica do livro do Apocalipse. Não tema, não precisa ter temor. João escreve e Deus revela essas coisas para mostrar: filho e meu povo, eu estou no controle. O mundo está em minhas mãos. Eu faço todas as coisas como eu bem desejo. E tudo para a minha glória, para a minha vitória e para o bem e vitória do meu povo. Mas estamos aqui com algumas lições importantes no capítulo 6, que narra e fala do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, que com poder abre os 7 selos. Capítulo 6 não vai falar de todos eles, vai falar de alguns, e vai nos mostrar algumas coisas importantes para o aqui e o agora, mas também para o porvir, para o dia que o Senhor Jesus voltar.
Eu queria que você acompanhasse comigo, à medida que vamos caminhando nesse texto, essas 3 lições, para que o nosso coração esteja seguro diante daquilo que Deus tem desenrolado, feito, escrito e que fará até o capítulo final do grande evento da história do seu povo. E a primeira lição aqui desse texto nos mostra nada mais, nada menos, já começa assim, de que Jesus está no controle. Nada do que está acontecendo, do que aconteceu, do que está acontecendo e daquilo que vai acontecer nos dias que se seguem, está fora do alcance do Senhor. Não há surpresa para Deus. Não há acaso para o Senhor. Deus não tem um plano B, um plano C, um plano D. Ele não se senta atrás da escrivaninha pensando, muito bem, não foi bem do jeito que eu queria, deixa eu sentar, planejar e fazer tudo de novo. E quando as coisas de novo não acontecem como ele planejava, bom, vou sentar, deixa eu ver se eu tenho um terceiro plano. Não existe essa possibilidade. O Cordeiro que venceu tem o controle de todas as coisas. Da sua vida em particular, não há acaso para o Senhor. Mas de toda a história, em todos os tempos, em toda a humanidade, em todo o universo. Quando olhamos para os constantes males que ocorrem ao nosso redor, nós temos a tendência de deixar o pessimismo nos abraçar, tomar conta do nosso coração. Nós às vezes olhamos o que está acontecendo nesse exato momento no mundo, os poderes que se levantam, as decisões que estão sendo tomadas, e a nossa tendência é achar o que tem de pior para vir pela frente. Não é possível. Só está acontecendo coisa ruim, só está acontecendo desgraça, só está acontecendo problema, parece que é tudo contra o povo de Deus. Nós não podemos olhar para a história dessa maneira, e olhar muito menos para o livro do Apocalipse dessa forma. Apocalipse é um conforto, um convite para o conforto, para o nosso coração, dizendo, Deus está no controle. O Jesus que está no meio das igrejas, controla a história das igrejas, controla a história do seu povo, controla a história da humanidade. Ele está em seu trono vitorioso, ele controla cada uma das coisas, ele controla até mesmo a história dos ímpios que parecem e querem se levantar contra ele e a igreja. E a própria figura da abertura dos selos é o sinal claro do absoluto controle do Senhor sobre tudo, sobre todos, sobre a história. Os selos, se você lembrar no passado, lá no texto de Daniel, por exemplo, o rei selava alguma coisa e só se ele voltasse com alguma outra lei, aquilo poderia se voltar atrás. Só ele mesmo, com seu poder, podia romper o selo. Ninguém mais. É essa ideia que está sendo transmitida aqui no texto. Há um selo fechado. Seres humanos comuns como nós não podem abrir esse selo. Não há nenhum outro ser no universo com pureza, santidade, poder que possa abrir esse selo. Somente um ser pode e tem capacidade de fazer isso. É o Senhor Jesus Cristo. Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele é o único digno de assim fazê-lo. A ideia, portanto, é dizer, há alguém que tem o poder e que a sua vontade será estabelecida e feita em todos os momentos na história. Seu poder não é momentâneo, não é limitado, é eterno, é absoluto. E ele vai concretizar tudo aquilo que foi estabelecido desde antes da fundação do mundo. Então começa a abertura de vários selos, e o primeiro selo que é aberto diz que eis um cavalo branco, seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Há muitas discussões a respeito de quem é esse cavalo branco e de quem é o seu cavaleiro. A minha visão, por aquilo que a própria Escritura Sagrada em Apocalipse diz, é que este cavaleiro em seu cavalo branco é o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja, ele tem um arco, ele tem uma coroa, só o rei pode ter coroa na sua cabeça. Ele é o vencedor, e o texto de Apocalipse, várias vezes, em outros textos da Bíblia, apresenta Jesus como o cordeiro que venceu, como aquele que venceu a morte, como aquele que venceu toda a potestade, como aquele que é vitorioso em todos os tempos, por todos os tempos.
A brancura, em outros textos da Bíblia, mas aqui em Apocalipse, principalmente, fala de santidade, de perfeição, onde não há qualquer sombra de impureza. Fala-se, por exemplo, que o cabelo daquele que é visto em Apocalipse, que é o Senhor Jesus Cristo, é branco e brilhante. As roupas dele, dos santos, são brancas. O seu trono é branco. Ele dá pedrinhas brancas para as pessoas. O guerreiro que monta esse cavalo tem uma coroa, sai vencendo, e para vencer, nada pode detê-lo. Qual outro poderia ser aqui que não o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, a raiz de Davi, que venceu e é digno de abrir o livro, que venceu o mal, venceu Satanás e venceu a própria morte? Não pode ser outro, que não seja o Senhor Jesus Cristo. E como que ele sai vitorioso para vencer? Ora, ele usa o povo, o seu povo, que sai pelos 4 cantos do mundo, na terra, anunciando as suas boas novas de absoluta e eterna vitória. O povo de Deus declara que o seu Redentor não está morto, mas vivo, que ele não é uma mera história de natureza biográfica que alguém imaginou em sua mente e escreveu. Não, ele é verdadeiro, ele é único, ele existiu, ele é o Jesus Cristo que é relatado, descrito, apresentado e ensinado nas Escrituras Sagradas. Não há outro Jesus histórico que não seja o Jesus vitorioso da Escritura Sagrada. Portanto, é interessante que esse texto não começa com um lamento. Não começa com as desgraças. Tem gente que não, já vem desgraça, vai ler Apocalipse, alguma desgraça já está vindo. Não, começa com um brado de absoluta vitória, para que o povo de Deus, quando for ler aquilo que segue, possa se lembrar, o Cordeiro vitorioso, o Cordeiro que tem a coroa na cabeça, ele está no cavalo, ele está vencendo, ele venceu. Nada que possa vir depois pode abalar o meu coração. Ele me guia, ele me fortalece, ele me ampara, ele me livra do mal, e ele me dá a certeza completa, absoluta e eterna de vitória, desde já e para todos sempre, por todos os séculos, por toda a eternidade. Descansa o seu coração. Não importa as leis que os homens criem. Não importa que o mundo todo se levante contra a igreja, contra o povo de Deus. Não importa que um dia as pessoas possam, com sua autoridade maligna, fechar as portas desse lugar. Ele é vitorioso e nos dará, e já deu a vitória, porque Ele morreu em nosso lugar, ressuscitou ao 3º dia e subiu aos céus, à direita da majestade de Deus. Ele reina. Mas o texto continua. Então ele começa bem para nos animar diante daquilo que vai acontecer e está acontecendo no intervalo. O texto está mostrando que os inimigos se levantam e sempre vão se levantar contra o povo de Deus. E a ideia que o texto de Apocalipse quer nos fazer refletir é: eu e você estamos preparados para enfrentar perseguições e até mesmo, se necessário, os martírios que a fé cristã traz como consequência. Nós vivemos num mundo caído. Nós vimos, no domingo passado que eu preguei aqui, a Escritura Sagrada diz que Paulo falou para Timóteo: todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Eu não sei porque a gente se surpreende quando os ímpios se levantam falando mal da gente, criticando a nossa fé, querendo mudar aquilo que a gente crê, querendo nos perseguir, prender, criar leis para nos calar. Sempre foi assim, é assim e vai ser assim até o fim dos tempos. Não se surpreenda com isso. A igreja sempre deveu sua existência ao sangue dos mártires. Tertuliano, no início da igreja cristã, disse: o sangue dos mártires é semente. Quando ele é derramado, o testemunho é feito, e o evangelho cresce e se fortalece. E esse aqui é o significado do 2º, do 3º e do 4º selo.
Quando ele abriu o segundo selo, o texto diz: eu ouvi o segundo cavaleiro, o segundo ser vivente dizer: venha. E saiu outro cavalo, um vermelho, e aquele que estava montado nele foi dado autoridade para tirar a paz da terra, para que se matassem uns aos outros. Ele foi dado uma grande espada. O cavaleiro, nesse cavalo vermelho, personifica o mal que se opõe a Deus, se opõe à palavra de Deus, se opõe ao povo de Deus. É uma clara referência à perseguição aos seguidores do Cordeiro. Talvez muito do que está aqui se refere ao princípio do cristianismo, onde os crentes eram levados para o martírio no Coliseu, nas arenas, onde os gladiadores os matavam à espada, onde eles eram queimados, onde eles eram traspassados, onde eles eram lançados às feras, homens, adultos, mulheres, jovens, crianças. Foi um mar de sangue. Roma perseguiu ferozmente os cristãos. Pasmem, pode ser que você não saiba disso, por cerca de 250 anos. Às vezes uma perseguição mais ferrenha, às vezes abrandando um pouco mais. Mas desses 250, os estudiosos dizem, 129 foi de perseguição extrema, voraz, terrível. Foi de puro sofrimento para o povo de Deus. O número de mártires é calculado naqueles dias, entre 100 a 200 mil pessoas, 100 a 200 mil cristãos morreram nesse período. Perseguição não só pelos romanos, pelos judeus. Anos depois, se não fosse suficiente, a história relata a Inquisição perseguindo aqueles que queriam ficar firmes no Senhor Jesus Cristo, como reação à reforma. Anos depois, o nazismo, o fascismo, o comunismo, o Islã e agora governos ocidentais perseguem ferrenhamente aqueles que desejam apenas fazer uma coisa: serem fiéis ao Senhor. Onde o Evangelho chega e o nome de Cristo começa, uma coisa você pode esperar: vai haver perseguição. Vai haver perseguição, porque o homem pecador não suporta que ele seja colocado contra a parede e os seus pecados sejam colocados e lançados em seu rosto. Ele ama os seus pecados, ele ama seu estado de miséria, ele ama estar distante do Senhor, ele ama a sua vida pregressa. Quando o Evangelho chega, ele transforma, e aqueles que não querem esse novo estilo de vida tapam seus ouvidos, endurecem seu coração, e por não poderem tocar no seu ungido, no Senhor Jesus Cristo, eles tocam no povo de Deus. Foi assim que aconteceu com Caim e Abel. O que aconteceu com Caim e Abel? A oferta de Abel foi aceita, o ofertante foi aceito, mas a oferta de Caim, junto com o ofertante, foi recusado. Quem foi que recusou a Caim a oferta? Foi Abel? Não, foi Deus, mas Caim não podia tocar em Deus, não podia tirar a vida de Deus, não podia machucar a Deus, não podia acabar com nada em relação a Deus. Ele tocou em Abel. É por isso que o povo odeia a igreja, por isso que os ímpios odeiam o povo de Deus. Porque eles sabem que contra Deus nada podem fazer, mas eles tentam fazer contra aqueles que mais próximo de Deus estão. Aqueles que realmente querem ser crentes devem pesar sua disposição a serem perseguidos, perderem tudo o que possuem, até mesmo, quem sabe, serem mortos juntamente com os seus por causa da sua fé. É isso que o texto está dizendo aqui. Quantos exemplos temos? Se você abrir a Bíblia, vai lembrar de Estevão. Vai lembrar do próprio Paulo. Policarpo, o idoso bispo, foi queimado por causa da sua fé. Blandina, uma mulher crente fiel ao Senhor, foi torturada das maneiras mais terríveis que se poderia existir, até morrer, chifrada por touros selvagens, presa dentro de uma rede apenas porque ela era cristã. Siddhar Singh, um Sikh indiano, de famílias de alta casta, converteu-se ao Senhor Jesus. Se você quiser saber a história dele, leia O Apóstolo dos Pés Sangrentos.
E os seus pais inconformados, sua família inconformados com a conversão daquele homem, aquilo era impossível, não se poderia permitir. O pai envenenou o próprio filho para que ele pudesse morrer e não continuar na caminhada e na sua fé, mas Deus o livrou poderosamente. Ele relata que depois daquele envenenamento ele caminhava vomitando sangue, sem nenhuma força, tonto por causa do efeito do veneno, sem saber que seu próprio pai momentaneamente queria tirar, ceifar a sua vida, mas Deus o fez ficar de pé, vivo, para pregar o Evangelho, mas a sua própria casa o odiou. Latimer, Ridley, Cranmer, bispos da igreja anglicana que abraçaram a reforma, foram queimados vivos em 1555 e 1556. Cranmer, numa tentativa de ter sua vida poupada, assinou um manifesto no qual ele dizia, eu abro mão de tudo aquilo que eu creio, eu quero voltar atrás, não é bem assim que eu penso. Ele achou que iam livrá-lo. Mas mesmo depois de ter assinado aquele manifesto, declarou-se que ele, por ter sido herege, ia ser queimado vivo. Levado à fogueira, ele disse, porque esta mão direita pecou ao escrever contra o meu coração, ela será a primeira a chegar ao fogo, a primeira a ser queimada. Jim Elliot, seus 4 amigos vão para o Equador para pegar o Evangelho aos Waruani, no Equador, e são mortos apenas porque pregaram o Evangelho. O cavalo vermelho com o seu cavaleiro representa a guerra, a perseguição à igreja, a mortandade que a guerra traz também a toda a humanidade. Muitas vezes o povo de Deus estará no meio dos conflitos, das guerras, deixando tudo para trás, sendo atingido pela mortandade, pelo sofrimento que ela traz. Porque o pecado entrou no mundo, o povo de Deus também sofre com o mundo que jaz no maligno e no pecado. Outro selo é aberto, o cavalo preto aparece com o seu cavaleiro, e esse cavalo preto representa a fome, a pobreza, a exploração sobre o mundo, as calamidades que acontecem. Uma coisa pode até mesmo ser consequência da outra. Quando a guerra vem, a perseguição existe, a fome também vem. O povo de Deus está cada vez mais propenso a experimentar isso. Preste atenção, exatamente nesse exato momento em nosso mundo existem estudos em todos os países para se criar uma moeda única e uma circulação de dinheiro que não terá mais dinheiro físico, apenas dinheiro virtual. E já nos Estados Unidos está acontecendo o seguinte: dependendo do que a igreja pregar, dependendo do que a igreja fizer, se um banco ou opinião pública estabelecer que aquilo é discurso de ódio, o banco diz, nós não queremos mais sua conta, não queremos mais movimento do seu dinheiro, nós não queremos que você faça mais nada aqui, por favor, se retire. E a igreja vai tentar abrir conta em outro banco, não consegue. Então, vocês entendem a fórmula? Só vai existir dinheiro virtual. Dinheiro virtual, você precisa ter uma conta no banco. Os bancos não querem abrir conta para você. O que você vai fazer? Vai passar fome. Vai passar necessidade. Foi assim no princípio, na perseguição do governo romano. Os cristãos, se queriam comprar ou vender alguma coisa, comer, tinham que submeter ao rei. Quem não fazia isso não podia. E muitos deles passavam fome, morriam à míngua. O texto que fala de um homem que precisa trabalhar o dia inteiro para comprar 1 litro de trigo, está estabelecendo uma inflação terrível, porque normalmente o dinheiro do trabalhador comprava não 1 litro, mas 12 litros de trigo. Isso não dava para passar um mês, as pessoas iam passar profunda necessidade. Sobre nós cristãos, isso talvez aconteceu naquela época, mas aconteça um dia, quem sabe, porque nós não faremos concessões em relação à nossa fé, nós vamos preferir morrer de fome a abraçar a apostasia. Os governos ateus ou contrários a Deus sempre foram instrumentos nas mãos do maligno para perseguir a igreja, e vai ser sempre assim. O terceiro selo é aberto. O quarto selo.
E o cavalo amarelo surge, que mostra a figura da morte e do inferno. E sob a autorização de Deus, a quarta parte é ceifada. Apesar de você olhar de uma maneira negativa, muda um pouco o olhar. O que esse texto está querendo dizer? Existe um Deus que tem um controle sobre a vida e a morte. Se Ele quisesse, todo mundo ia ser ceifado. Mas Ele não permite. Ele permite que só a quarta parte seja ceifada e os outros 3/4 continuem. Mesmo em meio à morte, a graça de Deus pode ser vista. Seu controle e amor podem ser vistos. A morte age juntamente, em conjunto com esses outros cavaleiros, com a guerra, com a perseguição, com a fome, mas também com a peste, correndo atrás da humanidade. No século XIV, a peste bubônica na Europa matou cerca, calcula-se, 26 milhões de pessoas. Dentre eles, muitos religiosos que preferiram dar sua vida ao invés de abandonar o seu povo à sua própria sorte, sem saber o que esperava. Muitos clérigos morreram por causa disso. A Segunda Guerra Mundial dizimou a Europa, ceifando a vida de mais de 20 milhões de pessoas. Cerca de 45 milhões de chineses, por baixo, alguns calculam 70 milhões, morreram de fome, tortura, homicídio entre os anos de 1958 e 1962. No grande, por mais irônico que seja, chamado plano econômico, o salto adiante. Até 1937, na extinta União Soviética, morreram cerca de 14 milhões de fome. A pandemia de Covid, até agora se calcula, tirou a vida entre 7 a 15 milhões de pessoas no mundo. Enfim, o que o texto está querendo dizer é o que a gente tem que aprender. O pecado trouxe o mal e a morte ao mundo, e os crentes não estão livres dos malefícios que aqui agora existem, e nós temos que conviver com isso. Porque isso serve de depuração, fortalecimento da nossa fé e fortalece o nosso desejo de dizer: Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. Chega de cavalo vermelho, chega de cavalo preto, chega de cavalo amarelo, chega de sofrimento, Senhor. É muita dor, é muito luto, é muita morte, é muita guerra, é muita fome. Volta e coloca a ordem em tudo isso. Mas o terceiro ensino, que é o desfecho mais importante para todos nós. O texto está dizendo que o juízo de Deus virá. E a pergunta diante disso é: o que você está esperando? Permita-me primeiro fazer um parênteses aqui. Eu acho muito interessante esse texto pelo seguinte: a gente acha que quem morreu, pessoas que amamos, que morreram no Senhor, e estão num lugar que elas não sabem de nada. Às vezes a gente contrai determinados pensamentos da cultura popular. A gente acha que os santos que morreram são igual fantasma, que estão atravessando parede, puxando corrente de um lado para o outro. Né? Esqueça isso. O texto bíblico é bem claro. Aqueles que morreram no Senhor estão dizendo ao Senhor: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estão cientes do que está acontecendo, eles desfrutam da presença do Senhor, eles estão em paz na presença do Senhor, eles aguardam o grande julgamento e o dia do Senhor. Portanto, você que talvez esteja enlutado, entristecido por alguém que se foi, que você ama, por quem você derramou lágrimas justamente, lembre-se, essa pessoa que você ama e que morreu no Senhor está nesse exato momento viva, ativa, ciente na presença de Deus. Ela não é uma mera memória que passou. Ela é um ser que ainda aguarda a ressurreição, mas amado e que se relaciona com o Senhor Jesus Cristo nesse exato momento. Nós não oramos para eles, não pedimos coisas para eles, mas sabemos e descansamos. Eles estão na presença do meu amado Redentor. Descansa o seu coração. Mas, quando olhamos para toda essa realidade,
Nós começamos a dizer, o cavalo branco, o seu cavaleiro é Jesus, ele é o que vence, ele é o vencedor, ele usa a igreja para divulgar, propagar a sua vitória, mas nesse meio tempo tem o cavalo preto, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo. Senhor, é muita desgraça. E o teu povo está sofrendo, apanhando o tempo todo, Senhor. A história, o teu povo parece que é sempre derrotado. Quando é que isso vai mudar? Quando é que a virada vai existir? Os seguidores do Senhor precisam andar no mesmo caminho que Ele percorreu. O caminho do fiel testemunho da verdade, se necessário até mesmo ao ponto da morte. A abertura dos selos implica que os santos da terra vão sofrer nas mãos das forças anticristãs até o retorno de Cristo, mas também implica que haverá um grande julgamento. O quinto selo, quando aberto, mostra essa grande realidade, muda o foco. Até o quarto selo nós temos o quê? O foco na terra, o que está acontecendo nesse mundo caído, nesse mundo pecaminoso, nesse mundo onde o mal entrou. Mas o quinto selo muda o foco para a eternidade, o foco para o céu, o foco para o Senhor Jesus Cristo, o foco para os remidos no Senhor. Aqueles que foram em Cristo não ressuscitaram ainda. A alma dos mártires está descansando na presença do Senhor, mas vive num estado consciente da sua presença. Mas teremos um grande momento de revelação. Os falsos crentes um dia vão apostatar, amando mais o século, mas os verdadeiros crentes estarão firmes e estarão com o Senhor Jesus Cristo em seu retorno. Então nós temos aqui dois contrastes, eu queria que você prestasse atenção. Os crentes dizem, até quando, Senhor? E o Senhor Jesus Cristo diz, calma. Lhes dá uma vestidura branca. Vocês estão purificados, não se preocupem mais. O que vai ser feito e estabelecido será feito. Porque há uma coisa que tem que acontecer. Até que o último eleito do Senhor, desde toda a eternidade, não ouça o Evangelho e não se converta, isso não vai acontecer. Aguarde com paciência. O Senhor é tão gracioso, tão misericordioso, tão amoroso, que Ele aguarda até o dia que o último eleito, o último salvo, ouça a palavra do Evangelho e faça parte do seu povo remido por toda a eternidade. É só isso que Ele está esperando. Portanto, se Ele ama até o último dos seus eleitos, por que nós pacientemente não podemos esperar o dia do julgamento? Acalmemos o nosso coração. Ele é iminente, Ele vai acontecer, não tarda. Ele vai julgar todas as nações, todos os povos, de todos os tempos. Haverá um julgamento. É necessário que assim seja, porque o Redentor que foi julgado injustamente precisa voltar para julgar justo e retamente a todas as pessoas de todos os tempos, de toda a humanidade. Todo o universo será afetado de alguma forma, num cataclisma que não conhecemos, com eventos catastróficos, de proporções imensas que jamais vimos. Tudo será transformado, o mal será extirpado. O universo também, que foi atingido pelo pecado, será purificado no poder do Cordeiro. Mas se você prestou atenção, há uma coisa interessante. Logo a seguir, ao quinto selo, o Cordeiro abre o sexto selo. Ele está falando de perspectiva. Para o crente, o julgamento e a volta de Cristo é animadora, é vitoriosa, é alegria, é esperança. Mas quando o sexto selo é aberto para o ímpio, para aquele que não creu no Senhor Jesus Cristo, todas as esperanças se vão. A ponto deles mesmos dizerem aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode sustentar-se? Naquele dia, aqueles sem Cristo, que estão sem Cristo, entenderão no mato sem cachorro que caíram na situação difícil que se encontram. Eles sabem então e saberão que é verdade, não há como escapar, não há como fugir. A justiça do Cordeiro virá e eles serão julgados a ponto de dizer, eu prefiro que uma rocha caia em cima de mim.
Eu prefiro que o monte caia sobre mim e me esmague, porque é muito melhor do que ver a face do Cordeiro e a ira de Deus em sua justiça. O cálice da ira do Senhor vai transbordar, não desanimemos. Mas enquanto isso, permaneçamos firmes em sua palavra. Portanto, algumas lições importantes que nós devemos aprender nesse texto. Primeiro, lembre-se, o Senhor Jesus é vencedor. Não há a mínima chance de mudança naquilo que Ele estabeleceu em sua vitória absoluta. Não há surpresas, não há casos. Ele está cuidando de mim, de você, da sua igreja. A vitória é certa em nome de Jesus. Mas nesse ínterim, nós sofremos nesse mundo caído. Guerras, perseguições, martírio, fome, dar a vida pelo Evangelho. Talvez isso aconteça um dia conosco. Quantos irmãos estão passando por isso nesse exato momento, apenas por causa da sua fé em Jesus? Você está disposto e está ensinando isso aos seus filhos para que tenham a mesma disposição de irmãos de hoje, de irmãos do passado? De dizerem, Jesus é tudo para mim, não importa o que aconteça. Ainda que eu tenha que pagar com a minha vida e meu sangue, assim eu farei, porque o sangue dos mártires é semente. E finalmente, tenha paciência e acalme-se. O Evangelho está sendo pregado. Pregue o Evangelho, para que a cada dia mais e mais a palavra de Deus seja espalhada e conheça um Cordeiro vencedor que reina pelos séculos dos séculos e reina para sempre, para que até o último eleito possa ouvir o Evangelho. Então o Senhor Jesus volte e vindique a sua justiça, para que naquele dia os ímpios possam entender o que perderam e nós possamos ver que valeu a pena seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Que a Tua palavra, ó nosso Deus, esteja em nosso coração e que possamos nos encher de alegria e ânimo na Sua presença pelas coisas que já estão acontecendo e por aquilo que o Senhor, em Tua palavra, que é a verdade, estabeleceu e que estão por vir. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a olhar para o cavaleiro no cavalo branco, com a sua coroa, reinando, vencendo e sendo vitorioso por nós, para nós, por todos os séculos, a não desanimarmos diante dos percalços que esse mundo caído traz para nós como seu povo, e a lembrar que um dia a Tua justiça se manifestará. Então, ó Pai, nos alegraremos e seremos para sempre um só povo, um só rebanho, sobre o seu poder e a sua direção. Eu oro e agradeço e peço, suplico, em nome de Jesus. Amém.